Os irmãos querem uma prova? Leiam Apocalipse 2 e 3 e você vai ver. Na primeira, na segunda e na terceira igreja, de Éfeso, de Sardes e Pérgamo, você vai ver que nessas três, a chamada do Espírito Santo é para todos serem vencedores. Primeiro vem a chamada para ser vencedor. Desculpe, a chamada para ouvir a voz do Espírito. E depois a chamada para o vencedor. Mas a partir da quarta igreja, a partir de Tiatira, o Espírito Santo inverteu a ordem. Então você pode reparar na sua Bíblia, a chamada primeiro é ao vencedor e depois a chamada para ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque Deus sabe agora que a igreja toda não vai mais ouvir a sua voz. A desolação já entrou e não tem jeito mais de voltar atrás. O que Ele está fazendo? Deus está criando, como nós falamos ontem à noite, um corpo dentro de outro corpo. Os vencedores dentro da igreja. E, meus irmãos, por isso que esse livro é tão importante para nós que estamos estudando aqui. O livro de Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento e Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento. Depois desses dois livros, não há mais nada. Agora é aguardar a volta do Senhor Jesus. E você sabe, no livro de Malaquias é o profeta que mostra qual era a condição daquele povo que vivia naquela época. Eu pergunto para os irmãos, quem eram essas pessoas? Aqui está a chamada para nós. Nós declaramos que nós somos aqueles que, pela graça de Deus, um dia ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: suba Jerusalém, edifique a minha casa, edifique o altar, edifique o muro da cidade. Nós somos pela restauração da igreja do Senhor, pela restauração da verdade da unidade do corpo de Cristo. E nós voltamos, mas essas pessoas também eram aquelas que tinham voltado. E olha a situação em que elas se encontram. E Malaquias está lá levantando o dedo para dizer: o Senhor está dizendo que vocês estão fazendo isso. Ao invés do povo se arrepender, se humilhar e consertar o seu caminho, eles se voltam para Deus e dizem assim: em que nós estamos fazendo isso que o Senhor está falando? Nós não estamos fazendo nada disso. Os irmãos sabem o que é isso? Isso chama-se obsessão. Eles passaram a acreditar na sua mentira. Meus irmãos, no início nós podemos agir errado. O Espírito Santo pode nos mostrar que nós estamos agindo errado. O Espírito Santo pode mostrar para você: olha a vida cristã que você está levando. Você é um cristão mascarado. Você é um cristão hipócrita. Você está fazendo um papel perante os irmãos que não é verdadeiro. Quando você está no meio dos irmãos é aleluia, glória a Deus, e salta e pula. Mas quando você vai para casa você é outra pessoa. Você pode ouvir essa chamada do Espírito Santo, mas se você insistir em continuar vivendo uma vida de falsidade, você vai passar a acreditar na sua mentira. E aí você se torna uma pessoa obcecada ou enganada. Foi isso que 1 João nos fala. Se alguém disser que não tem pecado, o que faz? Engana-se a si mesmo. Vamos saber? E essa é a situação do livro de Malaquias. Nós estamos numa situação semelhante. Nós voltamos, estamos em Jerusalém, queremos trabalhar para a edificação do Senhor, mas eu pergunto: como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Nós apenas mudamos. Nós antes reuníamos no local que estava lá escrito igreja, estava assim. Lá tem pastor, lá tem dízimo, lá tem isso, lá tem um templo construído e tudo mais. Mas agora não, nós saímos, reunimos no lugar, não tem nome, não temos placa, não temos pastor, ninguém recebe salário, não temos mais dízimo, agora cada um dá de acordo com o seu coração e tudo mais. Eu pergunto: e isso é tudo? Meu irmão, tudo isso é coisa exterior, nada disso tem valor para Deus se aqui dentro do seu coração, da sua vida, você não foi restaurado. Se a restauração não atingir a sua vida espiritual, não vale nada. Você vai ser uma pessoa denominacional sem denominação. Só isso. Você vai ser uma pessoa que vive na divisão. Só que você, na sua divisão, não tem nome. É divisão sem nome, mas é divisão. Então, isso é uma coisa muito séria que nós temos aqui. E você sabe o que acontece? O Senhor está chamando o povo dele, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Aquilo tudo que Zorobabel fez e que Esdras fez, quando Neemias chegou, tinha arruinado. Os irmãos sabem, eu ouvi essa verdade a respeito da igreja há mais ou menos 14 ou 15 anos atrás. Eu posso testemunhar. Nós já passamos dias de ouro reunindo, realmente dias maravilhosos do início, mas depois nós começamos a encontrar dificuldades. Então qual é a nossa situação atual? Nós estamos progredindo ou nós paramos e estamos andando para trás? E os irmãos sabem o que acontece? É que esse povo
que voltou com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Você sabe, aqueles que não quiseram ouvir a chamada do Espírito Santo para consertar os seus caminhos diante do Senhor, de acordo com a chamada de Neemias e Malaquias, você sabe em que eles se transformaram? Né? Sim, pedra de tropeço. Mas quais as pessoas que você encontra nos evangelhos? Pode falar, irmão? Os fariseus. Os fariseus. Sabe quem são os fariseus? São aqueles que voltaram para edificar Jerusalém, mas continuaram a viver em pecado e desobediência do mesmo jeito que viviam antes. E, meus irmãos, esses foram as maiores pedras de tropeço, como o irmão disse atrás, para o Senhor Jesus e para os discípulos. Por quê, meus irmãos? Porque o fariseu acreditava que ele estava fazendo um serviço a Deus. Você lembra de Paulo? Você sabe o que o Paulo fez? O que Paulo fez? Ele perseguiu a própria igreja, porque ele cuidava que estava fazendo um trabalho para Deus. Está vendo? Há hoje irmãos que estão perseguindo a igreja, eles não sabem que estão perseguindo a igreja. Estão perseguindo os filhos de Deus. E eles não sabem que estão perseguindo os filhos de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque houve um dia que o Espírito Santo falou: olha, você está errado, você precisa consertar isso. Não, eu vou esperar mais um pouquinho e tal, e continua a praticar, e daí um pouquinho começa a acreditar naquela situação. Os irmãos sabem, eu estava contando para os irmãos um fato interessante. Lá, na cidade de Manimirim, no interior de Minas, eu conheço um grupo de irmãos lá chamado da Igreja Cristã. E um dia apareceu um irmão estrangeiro lá, e tem um irmão lá da roça, ele é pessoa da roça mesmo, mas só que ele é descendente de pessoas estrangeiras. Então ele é claro, dos olhos verdes, o olho azul, não sei. Então aquele tipo assim de americano, de holandês, alguma coisa de alemão, né? Então o irmão chegou e falou com ele: puxa vida, mas você realmente parece estrangeiro, né? Seu tipo é de estrangeiro. O irmão colocou na cabeça que realmente ele era. Aí isso que aconteceu, começou a mudar a voz, a maneira de falar. Então ele via como é que os americanos chegavam lá e falavam português. Então, oh, meus irmãos, estou muito contente de estar aqui com vocês. Vamos ler na palavra de Deus. Aí ele começou a falar assim com o pessoal na reunião. E todo mundo sabe que aquilo é uma coisa falsa, que não é a voz dele. No início ele ficava meio corado, meio vermelho, meio envergonhado, mas depois ele não ficava mais. E se alguém chegasse e falasse: irmão, você mudou a sua voz não é essa.